Saudações extensivas a todos os amados irmãos, na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para mim saber que Jesus é Salvador da minha vida. É uma bênção testemunhar sobre a sua palavra ainda jovem. É uma bênção poder partilhar a mensagem da cruz. Graças a Deus, no dia de hoje queria partilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde nós vamos refletir, vamos orar juntos com os irmãos, que Deus possa nos abençoar enquanto lermos e meditar na sua palavra. Que Deus abençoe assim, meu amado irmão. Deus é bom. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e precisamente no versículo 8, onde vamos ler a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, assim diz a palavra de Deus: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Pai Santo, damos-te graças, louvamos o teu nome, Senhor, nesta oportunidade que o Senhor nos concede de ler e meditar na sua palavra. Humildemente queremos, ó Deus, convidar a presença do teu Espírito no nosso meio. Entendemos, ó Pai, a nossa pequenez, compreendemos que nós merecíamos a tua ira, mas o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que toca meus lábios enquanto, Senhor, meditar na sua palavra, nos capacite. A sua palavra, ela é suficiente para redarguir, é suficiente para conduzir à verdade. Dê-nos a tua graça, ó Pai. Nós pedimos humildemente, em nome do nosso Senhor Jesus e Salvador, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, o livro de Atos, de alguma forma, o Lucas dá uma continuidade da mensagem da cruz. Vamos perceber que ele demonstra, ele levanta pontos que iriam mostrar aquilo que Jesus iria continuar a fazer através dos seus discípulos, através dos apóstolos. Vamos perceber que ele iria continuar a fazer esta obra através de pessoas com muitas limitações, através de pessoas que não tinham capacidades, através de pessoas que não tinham alta escolaridade. Mas estas pessoas seriam completamente revestidos pelo poder do Espírito Santo. Logo no início da sua mensagem, ele apresenta o seu auditório. Ele diz: ó Teófilo, na minha primeira mensagem, no meu primeiro livro, no meu livro anterior, já havia referenciado aquilo que Jesus foi fazendo quando estava aqui na terra. Eu já havia referenciado a obra salvífica que Jesus desenvolveu antes da sua ascensão. E de alguma forma, na sua mensagem, vamos perceber que nós, no livro de Atos dos Apóstolos, podemos aprender sobre a natureza da igreja e como a igreja poderia mudar o mundo. E, de alguma forma, os discípulos aprenderam e viram toda a obra que Jesus realizou sobre o reino, pelo qual essas pessoas deveriam ser testemunhas da mensagem da cruz. Mas há uma coisa muito interessante, é que eles não tinham como ser testemunhas da mensagem da cruz sem o poder do Espírito Santo. Jesus compreende que os discípulos aprenderam, os discípulos viram a obra que Jesus foi realizando, mas não era suficiente ouvir e ver
havia uma necessidade de eles serem revestidos pelo poder do Espírito Santo. E este poder do Espírito Santo é que iria remover o medo e também iria dar o amor aos discípulos, pois este poder iria capacitar aos discípulos a não ter a exceção de pessoas de quem deve receber a mensagem e quem não pode receber a mensagem da cruz. Pois quero eu acreditar que possivelmente os discípulos poderiam ter essas escolas de que nós não podemos ir pregar em Samaria, porque os samaritanos não são do nosso grupo cultural. Poderiam colocar limitações. Não podemos ir à Judeia, não podemos ir a outras cidades. Nós só podemos estar centrados aqui em Jerusalém. Nesta noite, nesta ocasião, meu querido irmão, a nossa mensagem está centrada no tema que diz testemunha fiel de Jesus. Testemunha fiel de Jesus. Eu e o meu amado irmão somos testemunhas de Jesus. Como é que nós nos tornamos testemunhas de Jesus? Nos tornamos testemunhas de Jesus quando nós cremos na mensagem da cruz. Pela fé nós aceitamos a este Cristo e Ele nos torna seus testemunhas. Meus amados irmãos, para ser testemunha de Cristo, precisamos do poder, precisamos de receber este poder. E nós não somos testemunhas da nossa mensagem, testemunhamos aquilo que nós experimentamos com Cristo, uma vida de experiência pessoal com este Cristo. Onde nós acabamos de ler, a mensagem da cruz mostra que os discípulos colocaram uma questão a Jesus, pois Jesus diz aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Mas vocês serão batizados, pois receberam o batismo de João, mas não é suficiente. Há uma necessidade de receberem o poder do Espírito Santo para conseguirem ser meus testemunhas. Então, colocando essa questão: Senhor, quando é que o Senhor cumprirá essa promessa do Espírito Santo? Quando é que o Senhor restaurará o reino de Israel? Quando é que o Senhor restaurará o reino de Jerusalém? Pois na consciência ou na mente dos discípulos poderiam olhar esta restauração do reino de Israel como uma restauração física, como um reino físico que poderiam dominar os seus inimigos. Mas Cristo estava a falar do reino de Deus que iria se estabelecer através da vida experimental, através do estilo de vida de cada pessoa que iria crer na mensagem da cruz. Por isso que ele responde, Jesus: não vos compete saber os dias e a hora que o Senhor restaurará o seu reino. E depois coloca uma conjunção, ele diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier. Ele diz: mas vocês receberão poder. Faz uma promessa aos discípulos: receberão poder que tirará a vergonha, receberão poder que tirará o medo pela perseguição, receberão um poder que, independentemente da circunstância, vocês vão ter coragem de testemunhar sobre a minha palavra. Vocês, a restauração do reino de Deus vai começar quando vocês receberem o poder. Aí a restauração terá começado. Olha que talvez os muros de Jerusalém podem continuarem a estarem arruinadas. Talvez
vezes o templo também pode estar destruído, estar em pedra, estar desorganizado, mas quando vocês receberem um poder, aí o reino estará estabelecido, graças a Deus, independentemente da circunstância externa. Mas quando vocês receberem um poder, aí o reino de Deus estará estabelecido. E ele diz: receberão um poder. Depois de receberem um poder, vocês serão minhas testemunhas. A questão seria: o que é testemunha? Testemunha é aquele que fala a veracidade, é aquele que fala a verdade de algo que vivenciou, apresenta os factos e tem convicção da veracidade do facto. E ele diz: quando vocês receberem o poder, porque vocês já têm experiência daquilo que vocês viram, não estarão a falar de ouvir dizer, mas estarão a testemunhar sobre a mensagem daquilo que vocês vivenciaram. Há uma coisa muito importante, queridos irmãos, é que este poder, ele vai ser juntado com o dom do amor de Deus. Porque é um perigo ter poder sem amor. Porque quem tem poder de Deus ou tem poder sem o amor, ele vai agir no espírito de exibicionismo. Quem tem poder sem o amor vai usar o poder no espírito de competitividade. Mas o poder de Deus, quando chega no povo de Deus e sela o amor de Deus, pois o amor considera todos sem precisar competir. O vosso testemunho sobre Cristo não será um testemunho de competitividade, de quem prega melhor, quem cura melhor, quem faz melhor, quem será o maior. Essas questões que João, vocês faziam naquele tempo de quem será o maior no seu reino, vocês não vão continuar a fazer quando o poder chegar em vocês. Vocês vão se preocupar somente em testemunhar sobre Cristo. E é uma coisa muito interessante, é que ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Porque talvez ele não poderia colocar ser minhas testemunhas. Por que ele coloca este termo? É que eles não deveriam pregarem-se a si mesmos. Eles deveriam pregar a mensagem de Jesus. Eles deveriam pregar a mensagem da cruz. Eles deveriam curar em nome de Jesus. Há uma coisa muito importante, queridos irmãos, é que não deveria ser aquilo que os discípulos poderiam fazer em nome de Deus, mas é aquilo que Deus poderia fazer através dos discípulos, graças a Deus, porque eles poderiam usar o nome de Deus para se autoproclamar, para eles se apresentar como quem tem poder, mas eles deveriam ser usados pelo poder, deveriam ser usados pela manifestação de Cristo em suas vidas. Queridos irmãos, ele levanta uma coisa muito importante aqui. Ele fala de Jerusalém, local onde eles estavam. Vocês permaneçam aqui em Jerusalém. Quando o poder chegar aqui em Jerusalém, não deixem de testemunhar sobre a minha palavra, porque a força militar, a força da opressão pode vos intimidar, não terem coragem de testemunhar sobre mim aqui em Jerusalém. Mas quando o poder do Espírito Santo chegar, mesmo diante dos sacerdotes, mesmo diante do sinédrio, mesmo diante dos inimigos a vos oprimir aqui em Jerusalém, mas o poder vos dá coragem a dizer: Jesus is Lord, Jesus é o Senhor. Era um insulto, meus queridos irmãos, testemunhar que Jesus é o Senhor no Império Romano naquele momento, porque se entendia que
o Senhor, naquele momento, era somente o imperador, era somente o rei que tomava conta da cidade naquele momento. Então, testificar que Jesus é o Senhor. Você estava em perigo de morte. Você poderia cair nesta cilada de morte. Por quê? Porque quando disser, por exemplo, assim é grego, que significa curioso. Então, quando diz Jesus é curioso, você está dizendo que aquele imperador já não é nada. Ele já não merece. O único rei que deve ser venerado é Cristo. Mas ele diz assim, mesmo nessa condição de estarem em perigo de morte, vocês vão testemunhar em Jerusalém, Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Depois de Jerusalém, saiam, vão à Judeia. Depois da Judeia, vão a Samaria. Quero que os irmãos que lembrem comigo, o ponto de destaque aqui em Samaria, não havia familiaridade entre os judeus e samaritanos. O que estava a acontecer é os judeus consideravam os samaritanos como gentios, não poderiam se juntar. Mas é onde Jesus, a mensagem, encoraja. Depois de receber poder, vocês já não vão ter exceção de que não podemos entrar em Samaria, não podemos testemunhar a mensagem da cruz nos curandeiros, não podemos testemunhar a mensagem da cruz nos prostitutos, não podemos testemunhar a mensagem da cruz na lixeira, não podemos testemunhar a mensagem da cruz nos bêbados, mas quando o poder chegar, todo lugar vocês testemunharão sobre a mensagem da cruz. E depois ele diz, ao testemunharem em Jerusalém, testemunharem em Judeia, testemunharem em Samaria, não termina aí, vão até aos confins da terra. Graças a Deus, nós estávamos nos confins, porque no texto bíblico aqui, Moçambique não foi referenciado. Nós estamos nos confins da terra, porque Majacase não foi referenciado. Nós estamos nos confins da terra, e Inhambane não foi referenciado. A África pode não ter sido referenciado, mas nos confins da terra o evangelho da cruz chegou, e nós também somos testemunhas de Jesus. Amado irmão, seja um testemunho, seja testemunha fiel de Cristo, seja testemunha fiel da mensagem da cruz. Amados irmãos, testemunhar envolve uma vida de obediência todos os dias. Testemunhar envolve uma vida de amar a Cristo de todo o coração. Testemunhar é diferente de falar sobre Cristo. Não é somente ouvir dizer acerca de Cristo, é ouvir, crer e ter uma experiência pessoal com Jesus para poder falar para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Não conta a história daquele homem, daqueles homens que pregavam acerca de Cristo. Nós expulsamos este demônio em nome daquele Jesus, em nome daquele Cristo que Paulo prega. Nós expulsamos este demônio em nome daquele Jesus que os apóstolos falam. Nós expulsamos este demônio em nome daquele Jesus que o apóstolo fala, em nome daquele Jesus que o pastor falou. Não. Em nome daquele Jesus que é o teu Senhor, em nome daquele Jesus que fez algo na sua vida. É importante, para ir testemunhar acerca de Cristo, é importante primeiro termos uma experiência com Ele, para ir falar daquilo que você sabe, para ir falar daquilo que você conhece. Sim, o vinho é mau.
Sim, a prostituição é má. Sim, o mundo está deteriorado. Mas, irmão, há um Cristo que mudou a mim. Há um Cristo que me tirou daí. Eu também estava aí, mas agora eu testemunho aquilo que fez em mim. Eu brincava na discoteca, eu era isso, irmão. Eu sei o que é isso, eu sei como é que isso dói. Mas Cristo mudou a minha vida. Então Ele pode mudar a sua também. Isso é testemunho acerca de Cristo. Graças a Deus. Amado irmão, Jesus nos convida a sermos testemunhas. Jesus nos convida a sermos testemunha fiel. Ele nos convida a sermos testemunhar acerca dele em todo canto, em todo lugar, nos locais em que tu achas que não pode entrar. Aqueles não merecem a salvação. Lá eu não posso entrar. Eu sou pastor santo. Eu sou pastor da igreja. Eu só vou pastorear na igreja onde as pessoas tomaram banho, estão santas, já conhecem a mensagem da cruz. Não. A mensagem de testemunhar acerca de Cristo vai até lá, na profundeza do pecado, na profundeza onde os irmãos não têm saída, estão estatelados no pecado. Nós somos chamados a testemunhar para essas pessoas. Queridos irmãos, somos chamados a sermos testemunhas, ser testemunha através da sua vida. Meus amados irmãos, em Antioquia, os cristãos não precisaram falar acerca de Cristo, mas a maneira de viver, a maneira de andar, as pessoas disseram: ok, graças a Deus, esses só podem ser cristãos. Essa maneira de viver, eu não sei, ainda não ouvi sobre a nacionalidade, sobre a origem deles, mas essa maneira só podem ser cristãos. Seja testemunha fiel em casa, no trabalho, na escola, no shopping, em qualquer lugar. Testemunhe, faça que o seu vestuário, o seu falar, o seu responder, o seu agir testemunhe acerca de Cristo. Testemunha fiel de Jesus. Sua conduta precisa testemunhar acerca de Cristo. Sua vida precisa ser uma carta. Paulo fala isso para os coríntios. Ele diz: só vocês, já são uma carta que pode ser lida em todas as nações. A nossa vida deve ser testemunho para a vida da comunidade. Para podermos mudar o mundo, precisamos andar num estilo de vida que testemunha acerca de Cristo. Meus amados irmãos, eu e você somos embaixadores de Cristo. Somos chamados a representar Cristo onde nós estamos. Testemunha fiel de Jesus. A igreja deve testemunhar a respeito de Jesus Cristo e mostrar ao mundo quem realmente Jesus é. O testemunho, meus amados irmãos, deve ser cristocêntrico. Cristo deve estar no centro do nosso testemunho. Cristo precisa ser o tema central do Evangelho. Se nós removemos a Cristo e começamos a estar em competitividade, em procurar a igreja brilhante, o pastor brilhante, estamos fora do testemunho de Cristo. O testemunho senta Cristo no centro da igreja e no centro dos corações dos remidos em Cristo Jesus. Convido assim, meu amado irmão, para ser testemunha de Cristo. Nós todos somos chamados, não é o pastor, não é o evangelista, todo aquele que aceita Cristo é um testemunha de Cristo, porque já conhece a verdade, só vai testemunhar aquilo que ele experimentou com Jesus. Que a graça de Deus esteja com cada um de nós e nos ajude a testemunhar da melhor forma, a falar de Cristo onde nós estamos. Se não termos oportunidade de falar, o nosso silêncio
pode ser arma poderosa para atrair corações, para atrair vidas, para nós lá na escola, aqueles colegas, aqueles irmãos que se juntam em grupinhos de beber, de grupinhos nos finais de semana fazem festas de vinhos. Nós podemos impactar o mundo. Vós sois a luz do mundo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles experimentem e vejam vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que a graça de Deus nos ajude a receber esse poder. Só podemos conseguir testemunhar, não ter coragem, não ter vergonha, ganharmos a coragem quando o poder do Espírito Santo descer na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe. Jesus te ama, Jesus conhece a si, Ele sonda os corações, Ele morreu para os pecadores, não morreu para os justos, para os santos, não, morreu para aqueles que ainda necessitam deste poder e penetrar no coração de cada um. Deus abençoe. Pai Santo, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua fidelidade, obrigado porque o Senhor promete enviar o poder do Espírito Santo para todos aqueles que creem em seu nome. Pai, no nome de Jesus, queremos orar e pedir que nos ajude, nos capacite a sermos testemunhas fiéis do seu Filho. Ele padeceu naquela cruz. Nos faça, Pai Celestial, experimentar esta verdade, experimentar este poder que irá nos dar coragem de falar da sua mensagem para os pobres, para os cansados, para os oprimidos, para aqueles que moram, Senhor, no pecado. Que a graça de Jesus, o teu sangue, possa alcançar, meu Deus, esses irmãos, que um dia possam também estarem conosco para podermos, ó Pai, testificar sobre a mensagem da cruz. Oramos pela igreja, oramos pelos ministros, oramos pelos pregadores, evangelistas que o Senhor vai levantando para poderem testemunhar sobre a sua mensagem. Queremos testemunhar na nossa casa, no trabalho, no chapa, na rua, até os confins, que possamos sermos testemunhas fiéis da sua poderosa mensagem. Muito obrigado por esta oportunidade, pois ainda é possível alcançar um coração, pois a salvação de uma alma é uma festa lá no céu. Muito obrigado, nós oramos e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém.